trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Espero que sim, que estejam todos saudáveis. Vamos trabalhar hoje um novo tema de geografia física, vegetação e biomas mundiais. Vamos falar um pouco de fitogeografia. Bora trabalhar! Vamos pensar então o espaço através do conceito da sucessão ecológica. Gente, aqui nós temos 3 conceitos básicos que a gente tem que começar a aprender. O primeiro é êxtase, o segundo série e o terceiro clímax. O que isso representa tanto dentro da biologia quanto dentro da biogeografia? Momentos de ocupação do território. Vamos pegar então o primeiro caso, o caso da êxtase. Vamos pensar que o espaço nunca teve vida anteriormente habitando ali. É um lugar novo. Nós teremos então a primeira ocupação ecológica do espaço. É a isso que damos o nome de êxtase. Bom, temos então a êxtase como um lugar que tem seu primeiro modelo de ocupação ocupado por seres vivos vegetais hiperresistentes e pouquíssimo exigentes. Vamos tentar imaginar uma situação. Nasce uma ilha vulcânica que emerge, pela primeira vez para fora do oceano e aí, com o tempo, começa a surgir vida vegetal lá. Qual é a primeira formação de vida? Musgos? Líquens? E não há solo ainda. O solo está em processo de formação. Então, necessariamente, você tem que ter organismos que sejam extremamente resistentes para este lugar que não é hospitaleiro, ainda é inóspito. Mas à medida em que começa a haver uma formação de solo que tem uma característica mais de fertilidade, pode haver a migração de outras espécies. E é aí que a gente tem que entender um pouquinho a dispersão ecológica, que pode ser autônoma, quando o indivíduo, a árvore, a vegetação, ela consegue mandar seus descendentes no seu entorno sozinha, mandar suas sementes que caem em torno de si, que criam seus descendentes, ou que pode ser remota, em que se utiliza, basicamente, animais que possam pegar as sementes e levar para longas distâncias. Neste caso, nós temos a possibilidade daquele lugar que tinha uma colonização inicial extremamente tímida, a incorporação de indivíduos mais exigentes. E tendo uma formação de solos mais exigentes, você tem então uma segunda colonização espacial, que a gente vai chamar de série. É basicamente, então, uma ocupação secundária. É a sucessão secundária. Se nós temos uma colonização de um lugar inóspito, como o êxtase, nós temos a série, uma demonstração de indivíduos muito mais adaptados a um espaço muito mais oferecedor de ecumenicidade, ou seja, de capacidade de habitação, um lugar mais hospitaleiro. Então, nós temos aí, olha, uma graminha, que é também um elemento muito resistente, que é um resquício de primeira colonização, e aí você já vê uma ervinha que está surgindo ali e que basicamente começa a ocupar essa fase intermediária. Ela é mais exigente, ela vai ocupar o espaço dos indivíduos da primeira colonização. Bom, nós temos então aí um aprofundamento da variabilidade genética e nós teremos aí uma situação de conflito, uma situação de disputa por espaço. É por isso que nós temos nessa estrutura o anticlímax, o não clímax, que é exatamente a característica das transições vegetais. Isso vai ser importante lá na frente, quando a gente falar de domínios morfoclimáticos brasileiros e biomas do Brasil. A gente precisa entender que o Aziz Absaber vai trabalhar a ideia de domínios como sendo algo que tem plena estabilidade e o que não é estável, o que não está no clímax,
necessariamente é uma transição, é uma faixa de transição. E aí a gente pode fazer esse vínculo. Até aqui nós temos a transição dentro da sucessão ecológica. O próximo passo, depois dessa transição, dessa característica em que os indivíduos competem pela colocação e permanência do território, aí nós teremos sim o clímax, que é a terceira e última fase da sucessão ecológica, quando os organismos já estão se relacionando com estabilidade, e essa estabilidade vai perpetuar o bioma até que haja uma interferência externa humana ou que haja uma mudança climática que possa pôr em risco toda a característica de clímax desse espaço. Então o clímax é essa estabilidade, é o que vai gerar o conceito de domínio morfoclimático do Aziz Absaber. Beleza? Tendo então falado um pouquinho sobre sucessão ecológica, vamos ver alguns conceitos que de repente o vestibular vai fazer a gente engolir goela abaixo. Né? Conceitos que são muito específicos dentro da biogeografia, alguns também dentro da biologia e botânica, mas que a gente precisa ter em mente. Vamos tratar isso bem rapidão, mas que a gente precisa conhecer. Então, olha só, vamos pegar 4 grupos de conceitos que a gente tem que dar uma certa atenção. A classificação dos vegetais segundo a luminosidade, a temperatura, a umidade e os tipos de folha necessariamente determinarão alguns conceitos que aparecerão em textos ou em questões e que a gente tem que dar conta. Então, bora pensar a questão da luminosidade. As vegetações podem ser classificadas segundo a luminosidade em heliófitas ou umbrófitas, ciófitas. Qual é a diferença entre elas? As heliófitas são as vegetações que ficam o tempo todo sujeitas, enquanto for dia, é claro, à luminosidade solar. Nunca tem nuvens em cima dela. Então, ou você tem essas vegetações no alto de grandes montanhas, que ficam acima do teto das nuvens, ou em regiões que nunca tem nuvens, como, por exemplo, os desertos. Então, são vegetações que recebem radiação solar constante. E as umbrófitas são exatamente o contrário, né? Aquelas que se adaptam a nunca receber diretamente a luz, sempre receber luz indireta. Então são as vegetações que se adaptam às sombras. Daí o prefixo umbral, né? Que também tem a ver com escuridão e sombras. Olha aí 2 imagens para a gente analisar. Desertos, ou topo de montanhas, são as heliófitas. E, basicamente, meia-luz, a vegetação do meio de uma floresta, por exemplo, que recebe luz indireta, são as ciófitas ou os umbrófitas. Beleza? Basicamente, podemos ainda pensar as vegetações divididas segundo características térmicas locais. Aí fica fácil, porque a gente vai estudar a adaptação da vegetação segundo ao máximo de calor, ao mínimo de calor e ao meio termo. Máximo de calor, megatérmicas. São as vegetações adaptadas a temperaturas altíssimas. Não é radiação solar apenas, é temperatura. Bom, então nós temos aí megatérmicas, vegetações, por exemplo, de áreas equatoriais, florestas. Mesotérmicas, aquela vegetação adaptada àquele clima intermediário, temperado. E aí a floresta temperada é uma dessas vegetações. E microtérmicas, aquelas adaptadas a um clima muito frio, tipo polar, a tundra, por exemplo. E aí nós temos imagens. Uma vegetação tropical, megatérmica, uma vegetação temperada, mesotérmica, e aqui, ao final da taiga e o começo da tundra, uma vegetação microtérmica. Temos outros 2 elementos de classificação que a gente também tem que conhecer. Vegetação adaptada segundo umidade. Dê uma ênfase um pouco maior a esta questão, ok? A estes conceitos. As xerófitas ou xerófilas são aquelas vegetações adaptadas à aridez. Os cactos, por exemplo. As higrófilas, aqui estão as xerófilas. Cactos adaptados ao deserto do Atacama, por exemplo, aqui. Mas tem água ali. O Atacama é um deserto que fica à beira, inclusive, do Pacífico.
Vegetação que armazena a própria água. Xerófilas ou xerófitas são os cactos. Agora, se você tem uma região em que a vegetação está dentro d'água, não é com chuva, é dentro, vive dentro d'água. Aí nós temos as higrófitas ou higrófilas, vegetação adaptada a meio aquático. Por exemplo, aí vocês veem a Vitória Régia, pode ser também os aguapés, né, que vivem dentro da própria área aquosa. A água doce, tá? Bom, além disso, temos as tropófitas ou tropófilas, que são as vegetações que estão adaptadas a um clima que é alternadamente úmido e chuvoso numa época do ano, mas também seco em outros momentos do ano. Então, é uma vegetação, por exemplo, da área da área tropical, como, por exemplo, o cerrado brasileiro, a savana africana. E aí chegamos à vegetação mesófita ou mesófila, adaptada à chuva constante. Não vive dentro da água, mas está adaptada à chuva constante. Por exemplo, a Mata Atlântica ou ainda a Amazônia, né? A floresta equatorial latifoliada da Amazônia. Não podemos ignorar essas classificações, beleza? E uma última classificação, uma vegetação que vive dentro d'água, mas não é qualquer água, água salina. E aí então a gente classifica como halófilas. São as vegetações adaptadas à salinidade, os mangues, que vão criar suas raízes aéreas para não perder água para o meio, né? Porque tem aquela história na biologia, né, e na química de termos a perda de água de um meio menos salino para um meio mais salino, por osmose. Então, nesse sentido, a vegetação, se tivesse suas raízes de abastecimento e não só de fixação enterradas na região de água salina e de solo salino, perderia água para o meio. Então ela coloca as raízes de abastecimento para fora d'água. Só coloca as raízes de fixação, que não tem função de troca, para dentro do solo e da água. As raízes aéreas também têm função de respiração. Por isso as halófilas também têm uma outra classificação na biologia, que são a classificação em pneumotóforas, vegetação que respira também fora do solo. Beleza? Tem função de respiração. Então, chegamos a mais esta classificação e, por fim, outra classificação muito importante, classificação segundo o tipo de folha. Uma vegetação pode ter características aciculifoliadas. E aí o termo acicule, né, vem lá do grego agulha. Folhas em forma de agulha, folhas finas, afiletadas, que têm essa característica para não perderem água e não reterem água. Como assim? Não perder durante o período de verão, porque a reposição de água normalmente é complicada, e também para não reter água na sua superfície nos períodos de inverno, porque são vegetações adaptadas ao frio. Por isso que tem pouca água, inclusive no verão. Mas ao não reter água, ela não congela, então ela consegue sobreviver a períodos muito frios ou até mesmo com nevascas, porque ela não retém neve nas suas folhas. E aí, aliando as características aciculifoliadas, você tem também as copas em forma de cone, que são os pinheiros, que também não retêm neve e, portanto, sobrevivem muito bem a áreas muito frias. Características das coníferas. Beleza? Além das aciculifoliadas, temos as latifoliadas, que vem do latim latus, largo, amplo. Latifoliadas, folhas muito largas. Basicamente, uma vegetação adaptada a climas muito quentes e úmidos. É o que nós vemos na Amazônia, na Mata Atlântica. Uma vegetação que é larga e, portanto, repõe muito água. Portanto, é importante para a manutenção hídrica do vegetal, além do que, sendo larga, ela capta muita luz e pode permitir também uma grande capacidade de fabricação de alimentos, né, através, claro, da fotossíntese. Então, são vegetações adaptadas a climas tropicais e equatoriais. As caducifolias, essas sim, são vegetações de climas subtropicais e temperadas.
Um exemplo disso está essa árvore aqui, que é símbolo do Canadá. A folha dela está na bandeira do Canadá. É a maple, uma vegetação que durante o verão está verdinha, mas que no outono começa a ficar com folhas amareladas, avermelhadas e alaranjadas, até que a árvore dispensa as folhas e fica peladinha, olha ali, para se adaptar a um período, né, de chegada do frio e de diminuição da umidade. Ela é conhecida como caducifolha ou decídua, porque perde as folhas. O termo caduca significa que perde as folhas. Então essa vegetação é caduca ou caducifolha. Ou decídua, que libera as folhas no final do outono, começo do inverno, para não congelar. Bom, temos as semidecíduas e semicaducas, que são vegetações que perdem parte das folhas, não integralmente as folhas. Mas isso fica para depois, tá bom? Chegamos a uma característica de folhagem aqui do nosso cerrado, que são as coriáceas, folhas que têm essa característica de couro. Olha como ela tem as rugosidades do couro. São folhas que têm uma certa resina que protege ela de queimadas esporádicas e de excesso de luminosidade, o que faz com que elas não percam água. E basicamente garante a elas sobrevida numa região que tem chuvas durante o verão, mas grandes períodos de estiagem também, de seca. São vegetações cujas folhas são resinosas e quebradiças, folhas muito duras, né, que podem quebrar facilmente. Essas são as coriáceas, típicas do cerrado brasileiro. Beleza? Partimos agora para uma análise dos biomas, ainda com conceitos acerca de biomas. O primeiro deles é o que é um bioma. Qual é a diferença entre esse conceito e ecossistema? Bom, um bioma é um conjunto de ecossistemas. Um ecossistema, portanto, é um organismo que fica pontual no espaço, então ele é regionalizado, e que tem indivíduos, componentes que estão em equilíbrio ou não, né? Mas que dão a ele características específicas de fisionomia, adaptação ao clima, à umidade, ao solo e características exclusivas de biodiversidade. Digamos que então a gente pode chamar de ecossistema, por exemplo, uma região que tem uma vegetação nativa específica. Um exemplo, a Mata Atlântica é um ecossistema. Bom, qual é a diferença em relação ao bioma? Porque a gente sempre achou que a Mata Atlântica fosse um bioma. O bioma é a união de todas as vegetações que no mundo têm a mesma característica fisionômica, as mesmas condições climáticas, características de solo parecidas, características de relevo parecidas e características de biodiversidade parecidas. Se você tem vegetações, então, muito similares, você pode agrupá-las. E o bioma é esse agrupamento. Então, o bioma não é apenas a vegetação da Mata Atlântica. É o conjunto das florestas que possuem folhas largas e, portanto, são latifoliadas, que possuem clima tropical e que estão espalhadas pelo mundo. Então, bioma, florestas latifoliadas tropicais. Ecossistema, Mata Atlântica. Bioma, floresta equatorial latifoliada. Ecossistemas, Amazônia, floresta do Congo. Bom, então os biomas são os agrupamentos dos ecossistemas. Beleza, então a gente pensa bioma em escala global. Fabuloso. Então, estão aqui os principais biomas, né, que a gente encontra na superfície global. Aliás, esta imagem é tirada de um livro de biologia, de botânica, mas ela cai muito em geografia. E ela é muito maravilhosa porque ela mostra a classificação dos biomas segundo aqui temperatura, que vem da mais baixa, aliás, aqui, que vem da mais baixa para mais alta, e umidade, que vem da mais baixa para mais alta. Então, esta classificação de temperatura e esta classificação de umidade nos permite entender, por exemplo, que, olhando aqui a tundra, ela é a vegetação mais adaptada ao clima, que tem temperaturas baixíssimas e umidade baixa. A taiga precisa um pouco mais de umidade, um pouco mais de temperatura.
As vegetações que estão aqui no meio, ó, são vegetações que têm maior temperatura. Por conta, então, disso, podem ser classificadas como mesotérmicas, enquanto taiga e tundra são microtérmicas. E lá embaixo, as vegetações megatérmicas. O deserto é a primeira vegetação mesotérmica e megatérmica, em ambos os casos. Mas o deserto, na verdade, é o primeiro bioma. Qual é a vegetação do deserto? As xerófitas, entre outras. Os desertos, eles acabam tendo características de umidade muito baixa, então a gente vê aqui na linha de crescimento de umidade da mais baixa para a mais alta, que os desertos ficam aqui no cantinho, na umidade mais baixa. Por sua vez, as florestas, tanto temperadas quanto tropical ou equatorial, ficam no ponto de máxima umidade. Então nós temos aqui no cantinho a vegetação de xerófitas e aqui no extremo de maior umidade as vegetações mais úmidas, tropicais, equatoriais úmidas e todas as transições de biomas. Vamos ver aí. Vamos pegar o nosso laser e apontar para os principais biomas. Está aqui a tundra, a taiga, o deserto frio, o campo frio, a floresta decídua, a floresta temperada, o deserto quente, o campo quente, a savana e a floresta tropical. Beleza? Traduzindo essa imagem, então, como que a gente pode interpretá-la? Bom, vou pegar aqui a nossa setinha, roxa, e vou colocar aqui as setinhas como que a gente olha esse gráfico. Dá uma olhada, a tundra é uma vegetação que necessariamente está aqui, ó, na reta de umidade, bem na parte baixa. Por sua vez, nós temos a tundra chegando até no máximo aqui, ó, ainda com umidade muito baixa, temperatura muito baixa e umidade muito baixa. Notaram? Bora então pensar um pouquinho melhor, de maneira um pouco mais lógica, esta imagem que a gente está vendo. Olha só, dei uma leve mudada nela, deixei sem aqueles cortes fitogeográficos, agora só com os nomezinhos, para a gente fazer essa análise. Vamos pegar a nossa setinha roxa e mostrar a tundra aqui, ó, na parte mais baixa do gráfico de temperatura. Então é uma vegetação microtérmica. E vamos olhar a tundra chegando a porções baixas também dentro do gráfico aqui embaixo da umidade. Então é uma vegetação que se enquadra neste quesito. Vamos pegar a setinha laranja, amarela-laranja, para a taiga. Note que a taiga tem uma temperatura um pouco mais elevada do que a tundra e chega até uma umidade também um pouco mais elevada do que a tundra. Agora, se eu pegar uma floresta decídua ou qualquer outro dos biomas deste grupo das mesotérmicas, vamos botar aí o pink, né? A floresta decídua como pink. Olha só, a temperatura é mediana, por isso é mesotérmica. Mas olha como é muito mais úmida do que as anteriores. Se a gente pegar então a savana, vamos pôr em vermelho. A savana tem uma característica térmica megatérmica, olha só, e uma característica de umidade similar à da floresta decídua. Então, essas características nos permitem sempre classificar cada um dos biomas em suas características de temperatura e umidade. Isso é muito importante. Esse é um gráfico que resume muito bem a nossa lógica de adaptação da vegetação segundo temperatura, umidade, portanto, clima. Bom, não podemos ignorar também o seguinte. Esse gráfico por si só pode cair no vestibular e não a interpretação que ele traz. Você pode ter que saber esse gráfico, como já caiu outras vezes na Unesp e também em algumas federais antigamente. Olhemos então esse gráfico. Vejam, ele aqui está disposto da mesma maneira que a nossa imagem anterior. Vamos voltar lá.
Começa na tundra aqui em cima e desce lá embaixo até a floresta tropical equatorial. Agora, poderia vir ao contrário. Poderia vir invertido. E o que você precisaria observar para entender que é esse mesmo gráfico? Só a sequência de temperatura de um lado e umidade do outro. Ver que há uma variação de bioma segundo temperatura e umidade. Aí você conseguiria perceber que é este mesmo gráfico. Bom, a tundra está ali bem marcada e bem definida. Olha aqui, ó. Então temos a tundra aí. Agora, se a tundra está aí, logo depois vem pradarias. E aí? Não me lembro de pradarias enfiadas lá no meio entre tundra e taiga. Lembrem-se que a tundra é uma pradaria encoberta por neve. Como assim, Paquito? As pradarias são regiões de campos. Por isso que não está aparecendo aqui no nosso gráfico com o nome pradaria. Tem campo frio e campo quente. Na verdade, os campos são vegetações gramíneas, de estrutura gramínea, que se adaptam muito facilmente a diversos tipos climáticos. Então você pode ter aqui, entre tundra e taiga, as pradarias ou campos frios. Nenhum problema. Ah, então não tem nenhum problema em relação a isso? Não, pelo contrário. Sendo assim, quem deve ser o número 1? Ah, o número 1 tem que ser uma vegetação que tem uma temperatura baixíssima e uma umidade não muito alta. Vamos voltar lá para ver no nosso gráfico anterior quem deve ser? Vamos lá então. Olha lá. Nós temos a taiga como essa vegetação que tem uma temperatura baixa e uma umidade baixa. Então, aquela vegetação que a gente vê ali, ó, com o número 1 tem que ser a taiga. Então, esta vegetação aqui é a taiga. Beleza. E essa aqui, ó, que está numa posição megatérmica, mas que vem logo depois das tais estepes. Estepes? O que é isso, Paquito? As estepes são vegetações arbustivas, são matagais, relativamente secos. Elas estão sempre numa área entre um deserto e uma savana. Ah, então onde estão os desertos aqui? Vejam, os desertos teriam que estar aqui, ó, na menor umidade possível. Mas não aparece o nome aí desertos, xerófitas. Mas esse espaço, esse vácuo onde eu pus a seta aqui, é o espaço dos desertos. Então, óbvio que o número 2 não é um deserto, porque tem uma estepe antes dela. Mas também não é uma floresta. Por que não é uma floresta? Porque necessariamente do lado, olha só, do número 2 tem a floresta tropical, que é tipo a Mata Atlântica. Então quem fica entre a estepe, que é uma vegetação semiárida, e fica entre a vegetação tropical sazonal, que é tropical. Tem chuvas bastante abundantes durante o verão. As savanas. Ah, savana. Vamos olhar lá se são as savanas mesmo? Ó, vamos pôr então aqui, ó, vegetação de deserto, tem o campo, que pode aparecer em qualquer lugar, depois tem a floresta tropical. Quem fica no meio? Ah, quem fica no meio é a savana. Fica no meio do deserto com a floresta tropical. Poderia ser o campo quente? Poderia. Mas como aquele gráfico já traz ali em cima pradarias, seria de bom tom colocar as pradarias também aqui. Mas como vai ser uma questão quase sempre que cai com uma característica de responder em alternativas, você não vai ter grandes problemas em definir se é uma savana ou uma pradaria. Pode ser qualquer uma das duas. Eu jogaria mais na savana. Beleza? E por fim, uma vegetação que é uma floresta muito quente e muito úmida. Tá aqui, ó. Muito quente e muito úmida. Floresta tropical.
Ou, neste caso, como já tem floresta tropical ali, floresta equatorial. Viu como a gente descobriu os três números, 1, 2 e 3, só porque a gente conhece o gráfico anterior? Então, você precisa dar uma certa atenção para este gráfico aqui, porque ele vai ser importante para você no vestibular. E aqui, a espacialização dos principais biomas mundiais. Então temos aqui a localização deles. Vamos botar as setinhas. Vamos pôr elas em vermelho para dar destaque. Aonde ficam as vegetações que a gente chama de sazonais, aquelas que são caducifólias. Tudo aqui, onde eu estou pondo, vegetação caducifólia ou semidecídua. Pode ser caduca ou semicaduca. E onde ficam as vegetações tropicais ou equatoriais? Aqui a Amazônia, a Mata Atlântica, Floresta do Congo, Floresta da Indonésia, vegetação floresta da América Central. Onde ficam as vegetações tipo tundra, tanto aqui na Rússia quanto no norte do Canadá, ou até mesmo no topo das grandes montanhas, que vai vir com o nome aqui de vegetação de montanha, que não tem só a tundra, tem a taiga também. Por isso está também interligada a esta vegetação aqui, Também abaixo do topo das grandes montanhas temos as florestas coníferas ou a taiga. Taiga é o nome que ela ganha, é o nome do bioma. Vai estar também no centro da Europa e da Ásia, no centro-norte da Europa e da Ásia e no centro-norte da América do Norte, ali no Canadá principalmente. Parte também da vegetação de montanhas. Nós temos a vegetação semiárida, né, as estepes, a vegetação semiárida que se apresenta aqui, se apresenta na Caatinga brasileira, se apresenta no interior da Ásia também, se apresenta também ali na Austrália. Bom, vegetação tipo savana. O nosso cerrado, a vegetação da savana africana, e tem savana também na Austrália. Uma vegetação que não é bem uma savana, é uma vegetação mediterrânea, aparece aqui no Mediterrâneo, aqui nos Estados Unidos e aqui no sudoeste australiano. É a vegetação formada por maquis e garrigues. É uma vegetação que não é bem uma savana porque ela não é tropical. Ela é chamada de mediterrânea devido à sua característica mediterrânea, de temperaturas quentes e secas e invernos frios e úmidos, enquanto a vegetação de savana tropical é o contrário, a questão da umidade, quente, úmida e frio e seca. Então existe essa mudança. Mas os maquis e os garrigues, a vegetação mediterrânea, são também vegetações que têm 3 características básicas de formação fenotípica, de aparência: arbustos, árvores e gramíneas, o que faz dela uma savana, tá bom? Ou um tipo de savana, beleza? Continuando, para finalizar a nossa exposição aqui, os desertos. Aqui nós temos o Saara, o deserto da Austrália, o deserto de Xinjiang e Gobi, o deserto do Texas e Califórnia, o deserto do Atacama. Vocês lembram da aula de clima? O que forma um deserto? Correntes marítimas frias, alta pressão atmosférica. Beleza? São os elementos de formação de um deserto. Ou a presença de uma grande cordilheira que barre a entrada de umidades. Seria o terceiro elemento de formação dos desertos. Onde nós teremos que vegetação? As xerófitas, vegetação que armazenam a própria água. A transição do deserto com a savana serão as estepes. Beleza? Fechou?
Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para uma análise mais cuidadosa de cada vegetação do mundo. Eu sei que este quadro resumo não é suficiente, então eu trouxe ela separadinha, uma por uma para nós. Então vejam o nosso primeiro mapa, o mapa pintadinho aí da tundra. Olha só a nossa vegetação de tundra, tanto na região do Círculo Polar Ártico da Europa, Ásia, quanto da América do Norte. No topo das grandes montanhas e cordilheiras também temos a tundra. É uma vegetação de gramínea, adaptada a um clima extremamente frio. Como a gente está falando de domínio, a gente tem uma relação da vegetação e da sua característica fenotípica com o clima. Né? O clima determina as suas características. Então temos aí baixíssima umidade e baixíssima temperatura, é o clima polar. Olha as características dela. Uma vegetação rasteira, herbácea, gramínea, que durante o inverno fica encoberta por neve. É uma vegetação que hiberna durante o inverno, mantém-se ali latente, para na primavera e verão, com o descongelamento da neve e das geleiras, ela volta a florir, crescer na primavera e verão e se multiplicar, preparando-se para o outono e inverno novamente. Bom, o solo da região é o permafrost. É um solo que fica permanentemente congelado, como se fosse um bloco de gelo, né, por conta exatamente da baixíssima temperatura. E quando há o degelo, forma essas regiões lacustres. Né? A tundra ela é permeada por áreas de lagos, por isso o nome lacustre. Olha como é verdinho, um verde bem amarronzado, mas é verdinho, né? E tem os lagos entre estas áreas. Isso é uma característica do solo que absorve pouca água porque ele é um cubo de gelo. Ele degela só os 30 primeiros centímetros. O restante continua congelado. O segundo bioma que a gente vai estudar hoje é a taiga, vegetação de coníferas. Dá uma olhada aqui, ó, no centro-norte, tanto da Eurásia quanto da América do Norte e nas grandes cordilheiras, logo abaixo da tundra. Nós temos aí a vegetação tipo conífera, adaptada em forma de cone para não reter neve nem gelo, e tem características aciculifoliadas, folha em forma de agulha, para garantir assim a resistência a um clima muito frio e normalmente não muito úmido, mas que se houver alguma umidade, a vegetação não congela e não morre, porque as folhas não retêm essa umidade. São também vegetações que apresentam musgos, líquens, mas pouquíssima variabilidade arbórea. E elas são gimnospérmicas, ou seja, mais um conceito de biologia que aparece aí. Elas não produzem frutos, elas produzem diretamente sementes. É o caso dos pinheiros, que produzem as pinhas, ou do pinheiro brasileiro, que a gente chama de araucária, que produz os pinhões, que são suas sementes. Aquele pinhão que a gente come no meio do ano, nas festas juninas. Chegamos agora à floresta temperada caducifolha, que é aquela vegetação que está no centro da Europa, no sudeste da China, sudeste da Austrália, sudeste dos Estados Unidos, ali na região de clima temperado subtropical. Essa vegetação ela apresenta a característica de folhas que caem, justamente porque os verões até são quentes e, portanto, também úmidos. As folhas então se adaptam ficando ali verdinhas, largas, bonitinhas. Mas quando vem o inverno é muito rigoroso. Então se as folhas permanecerem verdinhas e ali presentes, elas vão reter neve, vão reter muita umidade e a vegetação vai morrer. Então o que acontece? Elas se preparam durante todo o outono, as vegetações vão liberando essas folhas, né, basicamente, para que quando chegar o inverno elas estejam peladinhas. Por isso a característica de caducifolhagem. Olha só, vamos ver algumas características do clima. Temperaturas baixas no inverno, menos baixas no verão e alguma umidade. Vejam, no verão, verdinhas. Começa a chegar perto do outono, já vai ficando amarelado, vai decompondo ali, né, a sua característica, né, de potencialidade de fazer fotossíntese.
Aos poucos, a vegetação vai ficando com folhas mais amareladas, alaranjadas e aí avermelhadas. E vão ficar com folhas secas e marrons, e aí uma descarga de componentes químicos dentro do próprio vegetal vai acabar levando à ruptura do talozinho das folhas e elas vão acabar caindo. Né? É uma característica individual desse tipo de vegetação. E aí vai perdendo as folhas até estar preparada para o inverno. Bem legal, né? Chegamos à floresta tropical. A floresta tropical, ela está tanto na Amazônia brasileira como na Mata Atlântica, na floresta do Congo, no Sudeste Asiático. São vegetações adaptadas ao clima quente e úmido. Dá uma olhadinha nas características desta vegetação e do seu clima. Muita chuva, temperatura alta o tempo todo. Temperatura alta o tempo todo. Como eu disse, a Amazônia tem essas características e, obviamente, não só a Amazônia, mas vegetação do Sudeste Asiático, a vegetação também ali da região do Congo, da América Central. Beleza? Olha aí a Mata Atlântica. Uma característica de vegetação latifoliada tropical ou equatorial. Fechou? Partimos então para a savana. A savana é uma vegetação que se adapta ao clima tropical semi-seco no verão, no inverno, semi-úmido no verão. A savana africana e o cerrado são os principais modelos. Como a região tem essa característica de clima tropical, alternadamente seco, alternadamente úmido, ela tem que ser pensada com algumas considerações. Verões quentes e úmidos, como a gente vê aí no climograma. Invernos menos quentes, mais frios e secos, mais secos. A vegetação, então, ela tem 3 substratos. Ela não é formada só por árvores, então ela não é uma floresta. Porque senão uma árvore roubaria a umidade da outra dentro desse espaço muito próximo entre suas copas, seus dosséis. Por isso as árvores são distantes entre si. E o solo entre elas vê o aparecimento tanto de gramíneas quanto de arbustos. Por isso a vegetação é gramínea, arbustiva e arbórea. Ela tem 3 substratos. É uma vegetação que, apesar de tudo, ela é semidecídua. Ela perde parte das folhas porque o inverno é seco. E é uma vegetação extremamente biodiversa. Adaptada a um solo também que tem características de laterização, tem presença de alumínio, o que faz com que as árvores tenham troncos retorcidos e copas muito abertas, como você vê aí nessas imagens. Olha aí a savana africana. É o caso do cerrado brasileiro também, que a gente vai ver melhor depois, mas olha aí o climograma de Cuiabá, ali no centro-oeste brasileiro, e olha o cerrado brasileiro com seus troncos retorcidos. Como eu disse, o clima mediterrâneo é também uma savana, só porque tem árvores, arbustos e tem gramíneas, mas também tem cactos. Por quê? Tem verões secos e invernos úmidos. E aí, qual é a vegetação símbolo? São os maquises e os garrigues, que vocês estão vendo aí, maquises e garrigues. Uma vegetação diferente das savanas típicas da África e do Brasil, mas uma vegetação, por ter essas 3 características, que é considerada também como savanas. Beleza? Chegamos nas pradarias ou campos, vegetação que se adapta a muitos tipos climáticos, a úmidos, secos, frios, quentes. Mas é uma vegetação que, apesar de estar muito espalhada no planeta, tem regiões muito específicas que precisam ser levadas em consideração. Centro-asiático, centro dos Estados Unidos, os pampas gaúchos na Argentina, Brasil e Uruguai. São regiões que precisam ser conhecidas. Basicamente, uma vegetação formada por gramíneas, por grandes pastagens. Ah, Paquito, onde eu vi isso? Acho que foi, por exemplo, no Windows XP. Se você é mais velho, você lembra do Windows XP? Ah, aquele fundo de tela, aqueles morros verdinhos. Ah, vegetação
de gramínea adaptada ao clima subtropical ou a qualquer tipo de clima. Aqui eu estou trazendo subtropical por causa do sul do Brasil e norte da Argentina. Muito chuvoso e com verões quentes e invernos muito frios. Bom, olha aí a tela do Windows XP, não é? Não é. Isso é uma foto real da região do sul do Brasil, dos pampas gaúchos, das coxilhas, esse relevo em forma de meias laranjas, né, de colinas com campos limpos. Podemos dividi-la em campos limpos ou campos sujos, ou campos rupestres. Os campos limpos é isso que vocês estão vendo. Essa graminha lisa, maravilhosa, sem árvores, sem cupinzeiro, sem pedras, só grama. Os campos sujos já apresentam uma árvore aqui, uma árvore lá distante. Não chega a ser uma savana porque são só umas sujeirinhas de vegetação no meio. Por isso, campos sujos. E quando tem muita pedra? Campos rupestres. Beleza? Paquito, eu lembro de ver isso, mas eu não lembro onde. Quem sabe nos Teletubbies. Olha aí, eles vivem nas pradarias. Aí, ó, campos sujos. Olha as árvores lá em cima. Gente, realmente isso é um desserviço à humanidade, né, meu povo? A geração que assistiu isso daí é uma geração que tem problemas. Cada um com seu gosto, né? Firmeza. Bom, mas é um negócio meio estranho, né? Pois eles tinham, por exemplo, essa máquina que ficava sugando áreas que... E aí depois gritava, creminho gostoso! Meu Deus do céu. É só Jesus e um caminhão de anjo. Olha isso, meu Pai Celeste. Crianças assistiam isso. Por isso vocês estão afetados desse jeito, né, meu povo? Fé Maria. Mas estamos aqui por causa das pradarias. Vegetação de campos. Beleza? Chegamos aos desertos e semidesertos. Vegetações que se espalham em algumas regiões muito pontuais no planeta. Saara, Kalahari, não está marcado aqui, mas deveria estar ali. Nós temos aqui Gobi Xinjiang, o deserto australiano, o Atacama, o semiárido da Patagônia, o semiárido deserto da Califórnia, Texas. São regiões onde ou não tem vegetação ou tem xerófitas. As vegetações desérticas estão adaptadas a climas muito frios e secos, olha só. Baixíssima umidade e temperaturas que são sempre quentes durante o dia e frias durante a noite. O clima árido é a principal característica. Tá aí, ou não tem vegetação ou tem cacto. Mas tem as estepes, que são semiáridas, que tem um pouco mais de chuva em determinados momentos do ano. É onde cresceu ligeirinho. Arriba, andale, andale. Uma vegetação de gramíneas secas e arbustos. Já comentei ali atrás com vocês. Essas são as estepes. No Nordeste tem esse tipo de vegetação também junto com as savanas secas, que formam a nossa caatinga. Temos que lembrar disso. Eu vou falar de novo disso depois no vídeo de vegetação do Brasil para vocês. Tá aqui as estepes ali no centro da África e tá aqui as caatingas, as estepes e savanas secas brasileiras. Beleza? Temos que lembrar de uma região muito importante da África que fica logo abaixo do Saara. É uma transição entre o Saara e a região que a gente conhece como savanas, de clima tropical. É o Sahel. É uma região em que o povoamento dessa região, devido à expulsão das tribos das terras mais férteis, levou a essas populações locais para sobreviverem, cortarem as vegetações semiáridas da região, as estepes e as árvores secas para fazer carvão, para poder sobreviver. E hoje o que tem havido é a desertificação. Então eu quero mostrar para vocês um videozinho bem básico que vai mostrar para a gente o que significa esta região, né? Quais são as consequências da desertificação para a população dessa região. Bora ver.
region on the southern border of the Sahara Desert is on the front line of climate change. Global warming and over-farming are destroying healthy land, threatening the lives of millions of people. But we're fighting back with one of the most ambitious projects of our time. We're growing a line of trees and plants that will bring life back to the land and transform people's lives. We're growing food for the millions who go hungry every day. Growing a reason to stay for the families forced to migrate to Europe. Growing green jobs, giving real incomes and opportunities. Growing peace in places where conflict is widespread. Growing a response to climate change, where temperatures are rising faster than anywhere else on Earth. We're growing an 8,000-kilometer green wall across the entire width of Africa. A symbol of hope that humanity can overcome its greatest threats. We're growing a world wonder. The Great Green Wall. Este é um documentário que vai estrear ainda, tá? Tem produção do Meirelles, vinculado à ONU. Basicamente, só tem a propaganda dele ainda, ele está em fase de montagem. Mas fala desta grande linha verde, né? Esse grande centro verde que está bem ali no Sahel e que seria uma barreira que garantiria, por exemplo, o não avanço do deserto. Então, bem aqui, nessa linha de frente do avanço do deserto, alguns países lançam a iniciativa de, por uma faixa de 15 quilômetros, criar replantio de árvores que consigam sobreviver à semiaridez, para garantir que não haja o avanço do deserto e para garantir o aumento de fertilidade local com aumento de humus, e garantir a possibilidade de produção de alimentos nessa região também. Então, tem começado a ser implementado no Senegal apenas, em uma pequena área, mas esse projeto existe e até 2030 a ideia é criar essa faixa. Não deve chegar em 2030 a realidade, talvez isso se adie para mais tempo, mas é uma iniciativa muito interessante para conter o avanço da desertificação. Mas os grandes problemas locais não são só a desertificação. É uma região de cultura maravilhosa, é uma região de povos biodiversos culturalmente, mas que são obrigados muitas vezes a pegar em armas para garantir espaço de sobrevivência, para garantir alimentos. E os conflitos se perpetuam nessa região e aumentam. E obviamente que é a região mais pobre do planeta. E a gravidade da situação leva a situações desumanas. Então é uma região que o mundo tem que olhar com muito cuidado e com muito carinho, tá bom? Então essa é a área das steppes do semideserto do Sahel africano. Beleza? Concluir, chegamos à vegetação de montanha. Uma vegetação adaptada à altitude. Em baixa altitude permanecem as vegetações latifoliadas, média altitude vai passando de temperadas para coníferas e altas altitudes a tundra. É uma vegetação que caminha e que muda conforme sobe o relevo e vai ficando mais frio e menos úmido. Sai do tropical e úmido para o polar, lá no alto das grandes montanhas. E aí você tem a variação toda das vegetações. Latifoliada, a presença de savanas, a presença de vegetação temperada, a presença de coníferas, a presença de campos e, enfim, a tundra. É essa vegetação. Existe uma relação, né, muito clara entre a vegetação que avança conforme a temperatura avança no sentido do polo, né? Então há um aumento de temperatura nesse sentido aqui, ó, que vai uma diminuição de temperatura nesse sentido que vem do Equador para o polo, né? E há uma diminuição de temperatura nesse sentido que vem da baixa para alta altitude. Isso quer dizer que eu tenho uma relação entre as vegetações que se encontram, por exemplo, aqui, né, no Equador e nas baixas altitudes. Na média-baixa latitude com a média altitude, é a mesma vegetação. Na
média latitude e na média altitude, é a mesma vegetação. Na alta latitude e na alta altitude, é a mesma vegetação. Vejam, tá vendo? E lá só gelo e neve. Então eu tenho essa inter-relação que eu não posso ignorar. Tudo bem? Muito cuidado, vegetação de montanha costuma cair no vestibular, tá? E aí, um resumão entre, né, tipos de vegetação, clima que se adapta e principais relevos. Vou deixar aqui como uma espécie de observatório resumo para vocês, né? Então, tanto esse slide pode ser visto, você pode dar um print quando estiver assistindo esse vídeo, ou pode conseguir baixar esse arquivo, depois eu ponho o link lá embaixo para você. Né? Então, tem este daqui também, que mostra onde eu encontro o tipo de bioma, o clima que se adapta e o relevo que normalmente ele está vinculado. Gente, eu fico por aqui com essas informações. Desejo a vocês uma ótima semana, uma ótima quarentena. Mantenham-se em quarentena, se protejam, tá? Mantenham-se saudáveis. É isso que eu peço que vocês façam. Um grande beijo nos seus corações e tchau!